Olá pessoal, hoje a gente recebeu a Gama, que é uma gestora com 5 bilhões em ativos aqui no Brasil, traz importantes fundos do mercado americano para a gente investir. A gente conversou, a gente entrevistou hoje o CEO da Gama, o Bernardo. Estou aqui com o Douglas, que conduziu essa entrevista comigo, né, Douglas? Exatamente, Marcel. Grande oportunidade aqui que a gente teve de pegar um pouco mais de atualização sobre o mercado americano. Recentemente o Fed até cortou os juros, né? A gente tem alguns impactos tanto na parte de bolsa, né? O Bernardo comentou isso um pouco com a gente também, e principalmente na parte de juros, né? De estratégia de renda fixa, tentar traduzir aqui, né, para o nosso investidor um pouco do que é essa experiência de se investir na renda fixa internacional nos Estados Unidos com as principais estratégias que a Gama distribui hoje para a gente. É isso aí, então não perca o vídeo, vamos lá. Bernardo, obrigado pela presença. Hoje deu uma palestra bem interessante aqui para a gente. Citou um pouco sobre juro americano, né? A gente teve um corte do Fed aí recentemente e existe a expectativa do mercado para que esse corte continue, novos cortes sejam feitos aí durante esse ano, nos próximos anos, de repente. Mas você deu uma visão um pouco diferente, achei interessante. Gostaria que você compartilhasse um pouco dessa visão que vocês estão tendo também do corte de juros. Na Gama, a gente tem o privilégio de estar conectado com diversas grandes gestoras globais. E o que a gente tem escutado das gestoras é que o mercado novamente está mais otimista do que deveria. Por que ele está mais otimista do que deveria? Porque, na nossa visão, tem um pedaço grande ainda das tarifas que ainda não foram refletidas na taxa de inflação americana. Tem uma boa possibilidade. A taxa de juros, a inflação hoje nos Estados Unidos, está mais alta do que ela estava há um ano atrás. Ela continua acima da meta de taxa de inflação americana. E a gente acha que num ambiente com inflação piorando um pouquinho mais, ou se mantendo resiliente, o Fed vai ter pouco espaço, como o mercado está prevendo, para cortar tantos juros assim. Mas independente disso, o que a gente tem visto é que a taxa de juros não vai voltar para aquele patamar que a gente viu de próximo de 0 ou 1. Né? Pelo menos o que a gente vê em todas as projeções para 12 meses, 18 meses, é uma taxa de juros muito mais por volta de 3 do que para perto de 1 ou 0. Então, a nossa visão é que aquele mundo de taxa de juros zero, que era muito positivo para investimentos em ativos reais, se tornou interessante também para você olhar para a parte de dívida. Legal. E aí, quando a gente fala de juros especificamente, fala de inflação, trazendo um pouco também para a realidade brasileira, recentemente a gente viu até um movimento do tarifácio, né? Na verdade, não a realidade brasileira, mas do mundo todo, e aparentemente alguns impactos disso ainda não foram refletidos, né, na economia americana. Né? Vocês acreditam lá que, segundo os dados que vocês têm acesso, que pode ser que a gente veja ainda algumas surpresas negativas, né, em relação ao impacto dessas tarifas nos dados de inflação? Eu acredito que sim. Eu acho que vai ter impactos negativos nos Estados Unidos e também no restante do mundo. Né? Eu acho que tem impacto para todos os lados e é muito mais inflacionário do que deflacionário. Essa é a nossa visão. Legal. E aí, quando a gente comenta aqui, então, especificamente sobre mercados de juros americanos, né, principalmente as estratégias de renda fixa, então, acredito que existem ainda boas oportunidades para o investidor acessar, né, esse tipo de estratégia buscando um retorno para suas carteiras. Total. O que a gente vê é que é o seguinte: você pega histórico de retorno da Bolsa Americana, é um histórico de longo prazo de retorno ao redor de 10. Hoje, a gente tem dentro do nosso portfólio fundos que estão entregando retornos entre 7 e 10 em dólar. De dívida. Dívida é um contrato. Se você faz bem o seu dever de casa, né, de olhar se é um bom pagador, você vai ter aquele contrato no final. Já na parte de equity, para você ter esse retorno de 10% em dólar, vai ter que ter um crescimento que não parece o que vai acontecer olhando para frente. A nossa visão é que a economia americana vai desaquecer, que os juros altos nos Estados Unidos está fazendo o seu trabalho, então vai ser muito mais difícil você obter o retorno de 10 que você já teve no passado, hoje do que foi em épocas anteriores. E a nossa visão é que você tem do outro lado uma renda fixa que muitas vezes é 10% da volatilidade ou 20% da volatilidade de bolsa, te entregando um retorno muito similar. Então a gente sempre gosta de olhar no mercado financeiro a relação de risco e retorno. Quanto que eu tenho de risco para quando eu estou obtendo de retorno? E a gente entende que a renda fixa que teve muito sumida, pelo menos que a gente viu no portfólio dos brasileiros, quando eles investiam lá fora, era maciçamente em ações. O que a gente tem visto agora, pelo menos os dados, é que tem um interesse muito grande em estar mais alocado em renda fixa. Tem uma parcela mais importante em renda fixa do que tinha no passado. E a gente acha que faz total sentido isso. E principalmente falando de bolsa também, né? Como você comentou na apresentação, os resultados das empresas, então a gente está batendo recordes e recordes ali do índice S&P 500 da vida, as empresas demonstrando um resultado robusto, mercado animado, principalmente as
Big Techs ali, né? São poucas empresas, inclusive, que estão puxando bastante o índice ali para cima. E como é que está a visão de vocês com relação ao mercado de ações americano? Está esticado, não está? Isso abre espaço realmente para alocação em renda fixa? Eu acho que está esticado. Se você olha os múltiplos do mercado americano, eles estão nas suas máximas. E um mercado altamente concentrado. Eu acho que a maior concentração em poucas empresas da história do S&P. Assim, você tem muito poucas empresas concentrando 25%, quase 30% do mercado. E essas empresas, elas estão surfando uma onda, que é uma onda que ainda tem muitos pontos de interrogação, que é o quanto todo esse investimento em AI vai se tornar realidade para faturamento dessas empresas, para justificar a quantidade de dinheiro que está sendo colocado. É um fator que não existe certeza nisso. Tem um grande questionamento sobre quanto que esses investimentos vão se tornar realidade. Dito tudo isso, para o investidor, concentrar todos os seus investimentos no S&P, que está muito concentrado, a gente acha que não é a melhor coisa a fazer. O que a gente tem indicado hoje, conversado com nossos investidores, seja mais diverso, seja mais diversificado dentro do seu portfólio de bolsa. Se você olhar para uma outra lente, por exemplo, a gente olha muito ações de pequeno e médio porte nos Estados Unidos. É a maior dispersão, é a maior diferença que a gente vê de múltiplos das empresas, das large caps para as small e mid caps. Isso claramente para a gente não parece fazer muito sentido num ambiente onde você tem as tarifas incentivando justamente a produção dentro dos Estados Unidos. Então a gente acha que tem outras oportunidades para se olhar a bolsa do que somente dentro do S&P. A gente acha que o investidor vai ter que fazer um dever de casa um pouco mais robusto, porque no passado era simplesmente comprar S&P e comprar S&P via ETF. O que a gente tem visto hoje é que vale a pena comprar S&P? Vale, mas eu acho que vale muito mais a pena comprar via uma gestão ativa, que possa separar o joio do trigo. E eu diversificaria muito mais em termos de geografia, em termos de setores, em termos de tamanho de empresas. E Bernardo, falando especificamente de renda fixa nos Estados Unidos, tem um ponto muito curioso, né, pelo menos para mim. O investidor, quando ele começa no Brasil, geralmente ele começa pela renda fixa, ele vai comprando até o momento que ele chega na bolsa. Me parece que o investidor brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos, ele faz o contrário, ele vai primeiro para a bolsa, depois ele vai para a renda fixa. E aí, quando ele chega na renda fixa, ele se depara com uma realidade um pouco diferente da nossa, que os títulos majoritariamente são pré-fixados, né? O que eu acho que seria interessante a gente trazer aqui, até um pouco do que a gente estava na conversa com os assessores, né? Aconteceu alguma coisa no mercado ali 2021, 2022, 2023, né, que afastou um pouco os investidores, talvez de uma forma errada, né? E depois se abriu uma oportunidade que algumas pessoas não conseguiram capturar. Passaria um pouco pela questão da marcação ao mercado, né? Se você pudesse trazer também um pouco aqui para a gente, né, como que funciona um pouco dessa dinâmica dos títulos de renda fixa americano e que tipo de oportunidade que o investidor consegue extrair diante desses efeitos de marcação ao mercado. Não, esse é um ótimo ponto que você trouxe, porque é isso, né? A gente no Brasil, a gente tem majoritariamente a nossa dívida é pós-fixada. No passado era uma dívida que era percentual do CDI, acho que vocês vão lembrar dessa fase, que era majoritariamente tudo percentual do CDI. Então o CDI caía, o spread de crédito caía, independente do balanço da empresa ter melhorado ou piorado. Hoje tem uma parcela grande que é CDI mais alguma coisa, ou inflação mais alguma coisa, que eu acho que melhora, porque mantém o spread de crédito separado do movimento da taxa de juros. Nos Estados Unidos, você está corretíssimo, uma parcela muito grande da dívida é uma dívida pré-fixada. E ela não é pré-fixada à toa, porque se você pensar pela ótica de um diretor financeiro de uma empresa, todo diretor financeiro gosta de ter o quê? Segurança de quanto vai ser o custo da sua dívida. Quando você faz uma dívida pós-fixada, você não sabe. Imagina as empresas que fizeram dívida no Brasil com juros a 2, estão tendo que pagar juros a 15, mais o seu spread de crédito. Não deve estar nada fácil a vida dessas pessoas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem esse componente do diretor financeiro querer se programar. E se programar, eles têm uma preferência por fazer dívida pré-fixada. E nessa dívida pré-fixada, o que acontece é que esses movimentos fortes de taxa de juros, eles impactam muito mais, muito parecido com o que acontece nas NTN-Bs no Brasil. Então, quando você tem uma taxa de juros que estava próxima de 0 e vai para 5, foi o pior ano da dívida pública americana em mais de 200 anos de história. Então, você teria que andar para mais de 200 anos atrás, porque foi um movimento muito forte, que o juro saiu de praticamente 0 para 1 para 5%. E num movimento rápido, né? Um movimento super rápido.
Então, para quem estava nesse título longo que comprou a 1%, esse título foi precificado a 5%. E esse aí você faz essa precificação, ele rendia 1% ao ano, um título de 10 anos. Agora o mercado está pedindo para ele render 5% em 10 anos. Então, como se estivesse perdendo 4% de retorno todos os anos, né? Simplificando essa conta. Então, esses movimentos são muito mais bruscos lá fora, né? Mas, obviamente, como também no Brasil, se você mantém o seu título até vencimento, você vai receber o valor que você tinha combinado lá atrás. Tá? Então, esse é um ponto. Mas tem essa variação muito forte, que a gente chama no market to market, como você colocou, na precificação do dia a dia dos ativos. O que no Brasil é menos impactante por ser mais pós-fixado. Mas, ao mesmo tempo, quando a taxa de juros fecha, você não tem os ganhos que normalmente você não tem. E muitas vezes a renda fixa ela não funciona no Brasil como um diversificador para a renda variável. No Brasil, muitas vezes, você sofre nos dois lados, né, quando a taxa de juros sobe. Nos Estados Unidos, muitas vezes o que acontece é que a renda fixa funciona muito bem, tirando esses ambientes inflacionários como teve em 2022, como um amortecedor para suas perdas na renda variável. Por conta dessa duration, se a economia piora, se tem um desaquecimento, etc., você tem um corte de juros, sua renda fixa vai render bastante e a renda variável vai render menos, então eles compensam. Então a gente acha que é muito importante a conversa com o assessor para você entender, né, os momentos adequados, se é um market to market e é uma oportunidade de você comprar uma taxa de juros mais alta, ou se efetivamente está tendo uma modificação muito forte dos fundamentos econômicos que merece uma revisão do seu portfólio. Ou seja, da mesma forma que para o investidor que acessa um título público como a NTNB no Brasil, é importante você conhecer um pouco de macroeconomia, mas também do marcação mercado. A gente fala para investimentos em renda fixa nos Estados Unidos, talvez seja ainda mais importante você entender um pouquinho da dinâmica de juros, entender a marcação mercado. O assessor tem um papel muito importante em traduzir, né, essa informação para o cliente. Total. Porque os prazos são mais longos. Porque por todas as incertezas financeiras relacionadas ao Brasil, os prazos são mais longos, entendeu? Agora, Bernardo, e aí como que partindo ali para o aspecto mais prático para o investidor, né? Deixa eu dar de uma forma mais simples aqui, como que o investidor ele acessa, né, hoje ali um fundo, por exemplo, vocês distribuem alguns fundos como da Oaktree, que é uma das maiores gestoras de crédito do mundo, é super conhecida. Como que o investidor ele acessa esse tipo de produto e o que ele está comprando ali, o que isso ele acaba fazendo para entregar o retorno para o cotista? Esse é um ótimo ponto, porque quando você está acessando um fundo como a Oaktree, que é uma casa super reconhecida em gestão de crédito, você está comprando o quê? A expertise dele de selecionar as boas e as más empresas. Você está comprando a expertise dele de diversificar em diversos setores. E na renda fixa, ela é muito carregada, né, os índices de renda fixa são muito carregados pelas empresas que mais se endividaram, que mais emitiram dívida. E esse gestor ele é capaz de escolher as boas empresas em detrimento das empresas ruins, de balanços mais fracos, mais suscetíveis à variação do cenário econômico. Então, ter um gestor ativo na renda fixa pode fazer uma enorme diferença nos portfólios. A Oaktree tem gerado o que a gente chama de alfa, né, de diferencial de retornos adicionais aos índices de forma bastante relevante, e você fica com a tranquilidade de estar no Brasil investindo com um gestor americano, com uma equipe gigantesca, são mais de 150 analistas no fundo, que vão fazer esse acompanhamento diário do balanço das empresas, se está melhorando, se está piorando, o que é bom ter no portfólio, quais setores vão ser mais impactados ou menos impactados por tarifas. Então, eu acho que é isso que o investidor brasileiro traz para o seu portfólio, além de um fundo que não tem nenhuma correlação com tudo que está acontecendo no Brasil. Se as coisas estão sendo bem votadas ou não votadas de maneira apropriada no Senado, na Câmara e etc. Então, você não tem a ver com a dinâmica econômica brasileira, porque a dinâmica econômica brasileira impacta basicamente zero nessas empresas americanas. Então, além de ser uma diversificação para o seu portfólio, que a gente vê os investidores brasileiros muito concentrados em portfólios brasileiros, você traz essa expertise de ter outros setores, outras dinâmicas, outras empresas, que normalmente você não vê na renda fixa brasileira. Bernardo, mais uma vez, obrigado pela presença, disponibilidade, pela palestra que você deu aqui para todos os assessores, né? Eu que agradeço o convite e contem sempre conosco, a gente está lá para suportar vocês e dar as melhores informações para vocês assessorarem muito bem os investidores de vocês, que vocês vêm fazendo, e parabéns pelo prédio, pelo time, foi ótimo estar aqui. Maravilha, agradeço.
Se você quiser saber mais sobre soluções financeiras, investimento, né, no exterior, converse com o seu assessor de investimento. A gente fica por aqui. Até a próxima.